bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. E bem-vindo, meu amigo. Você aqui é muito bem-vindo no canal Tudo é História. Galera, estou de volta para dar prosseguimento e cumprir uma promessa que eu fiz aí para os seguidores do canal Tudo é História. Eu prometi para a galera da ESA, da Escola de Sargento das Armas, que eu iria corrigir todas as provas da ESA de 2011 até 2020. Eu já corrigi, postei uma aula para a prova de 2011 e hoje estou aqui para corrigir a prova de 2012. Devagarzinho eu vou conseguir cumprir essa promessa. Lembrando que o nosso curso tradicional para ESA, o preparatório 2020 para ingresso em 2021, continua bombando. Estou terminando de bater o edital, acabei de subir uma aula importantíssima, aula 12, abordando a Era Vargas e também o Brasil na Segunda Guerra Mundial, 40 minutos de aula top, entre lá, assista. E só falta, para terminar o edital, abordar os sistemas econômicos da República, aula que eu vou postar muito em breve. Ah, professor, já que você está acabando, depois que eu assistir essa aula 13, que será a última aí, sobre os sistemas econômicos da República, eu vou sair do seu canal. Bom, não faça isso, ajude o seu professor, mas eu aconselho você realmente a não sair do nosso canal, porque até a prova, pessoal, aí tá um papo aí que pode ser adiada de novo, né? A prova que foi adiada para agosto, pode ser que venha a ser adiado mais uma vez. Antes da prova, pessoal, eu vou realizar vários simulados comentados aqui no canal. Se você for embora, não vai ficar sabendo. Então, se mantenha informado, estudando conosco. Estamos pertinho dos 100 mil inscritos, pessoal. Ajude o canal Tudo é História a bater essa marca. A gente está sonhando, eu estou sonhando com o brilho da plaquinha. Estamos com mais de 96.200 inscritos. Falta menos de 3.800. Com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que no máximo mais um mês o canal Tudo é História vai atingir essa marca tão importante. Chega de conversa, vamos corrigir a prova de 2012. Antes que eu dê a resposta, você pausa, tenta responder você, depois você despausa, ouve a explicação e vai anotando o seu desempenho, depois manda pra gente aí nos comentários, beleza? Se não deixou aquele like, é essa hora, hein? Deixa um like, fortalece a corrente aí, galera. Pergunta 1. Em 1906, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram e estabeleceram o Convênio de Taubaté, que, galera, na época da República Velha, o café vivia uma forte instabilidade. Vira e mexe o preço despencava, ou por culpa da superprodução, né, os fazendeiros se empolgavam e acabavam produzindo demais, tendo uma safra muito grande, ou por causa da concorrência do café colombiano. Lá no início da República Velha, especificamente no governo Rodrigues Alves, o café sofreu um baque pela queda do preço do produto no mercado internacional. Fazendeiros de São Paulo, Minas e Rio, eles se reuniram na cidade paulista de Taubaté, no Vale do Paraíba, para exigir do presidente da República e das autoridades paulistas, mineiras e cariocas uma política de valorização do café para salvar os fazendeiros da ruína. O que eles queriam de fato é que o presidente Rodrigues Alves se encarregasse de comprar toda a produção, comprar o café, o Estado ficaria de posse desse café, liberando e vendendo aos poucos para recuperar o investimento e com isso salvaria os fazendeiros da ruína. O Rodrigues Alves não quis se comprometer porque estava no final de seu mandato, né, em 1904. O presidente seguinte, né, o Afonso Pena, ele acabou ratificando o Convênio de Taubaté, salvando os fazendeiros da crise, comprando café com dinheiro público, né, aquelas eternas safadezas que o nosso país praticou ao longo da nossa, né, curta história, porque o Brasil é uma criança de 520 anos, né? Bom, meus caros, a resposta correta é a D de dado. Estabeleceu a primeira política de valorização do café. Se você quiser se aprofundar, o canal Tudo é História tem uma aulinha top sobre o Convênio de Taubaté. Por que não pode ser a A? Pode ser considerado o marco inicial da política dos governadores? Não. Política dos governadores é governo Campos Salles, aquela troca de favores entre as oligarquias estaduais e o presidente da República. Não pode ser A, não tem nada a ver com café. B.
Defendeu medidas para incrementar a imigração europeia? Gente, a imigração europeia já vinha ocorrendo desde o segundo reinado, que é a imigração italiana. Em nada tem a ver com a política de valorização do café. Pode-se a ser, resultou na política de ampliação da produção cafeira. Não era esse o objetivo. Inclusive o governo queria até regular a produção para evitar que os fazendeiros voltassem a produzir demais e quisessem que o governo novamente se comprometesse a comprar esse café excedente. Não pode ser assim. E aí, caracteriza a fundação da política do café com leite? Não, a política do café com leite começa no governo do Prudente de Moraes, o primeiro civil. A partir dele nós temos esse revezamento de paulistas e mineiros se alternando na presidência da República. A resposta correta é D de dado. Belezinha? Próximo exercício. Ao longo dos séculos 16, 17 e 18, o Brasil estendeu consideravelmente seu território, o que obrigou o estabelecimento de novos tratados de limites entre os reinos ibéricos. Nesse sentido, podemos afirmar que, bom, gente, Portugal já vinha invadindo terras espanholas pelo Tratado de Tordesilhas há muito tempo, né? Aquela linha imaginária, Portugal ultrapassava, nem ligava mais para aquela linha imaginária. Jesuítas, bandeirantes e brasileiros e portugueses foram tomando conta de áreas que até então eram espanholas. Em 1750, a Espanha, percebendo que isso era caso perdido, a Espanha ratifica o famoso Tratado de Madrid, reconhecendo a posse portuguesa sobre esses territórios que anteriormente eram seus. É o chamado utis posseditis, em latim, né? A posse da terra de quem a utiliza. Como Portugal foi colonizando e invadindo terras espanholas, Portugal ficou com essas terras em troca de conceder para os espanhóis a região de 7 povos das missões. Só que Portugal esqueceu de avisar, né, os jesuítas e os índios guaranis da região que não queria a presença espanhola naquela região. E os espanhóis foram expulsos dali na bala, né, no conjunto de guerras que entrou para a história com o nome de Guaraníticas. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. O Tratado de Madrid deu origem às guerras guaraníticas. Por que não pode ser a B? Porque o princípio do uti posseditis não foi no Tratado de Ildefonso, foi no Tratado de Madrid. Tá? Por que não pode ser a C? O Tratado de Badajoz sobre a questão da Guiana em nada tem a ver. Guiana é território brasileiro? A questão está falando sobre os tratados de limites relacionados ao Brasil. A Guiana em nada tem a ver com esse processo de expansão territorial do Brasil rumo ao interior. O Tratado do Pardo reconheceu o direito exclusivo de Portugal a navegar pelo rio Amazonas. Gente, em nada tem a ver com esse processo de reconhecimento. O Tratado do Pardo em nada tem a ver com esse processo de reconhecimento por parte da Espanha de áreas que Portugal havia invadido e colonizado em áreas que anteriormente eram espanholas. O Tratado de Madrid é a resposta correta e as guerras guaraníticas na região. Alternativa A. 3. Sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, pode-se afirmar que, gente, fique esperto, hein? 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, possivelmente a ESA irá fazer uma pergunta sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, hein? Fique esperto, quem avisa, amigo hein? Eu avisei que ia cair Malêsia umas provas atrás aí da ESA, caiu. Avisei que ia cair invasão holandesa, caiu. Sou meio bruxo, hein? Então, fique esperto com essa dica. Gente, quando começou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia os anos do Estado Novo varguista, um período nitidamente governado com características fascistas. O Getúlio Vargas flertava, até travou a língua, flertava com o fascismo. E mesmo ele tendo tendências fascistas e vários membros do seu governo sendo nazistas confessos, o Brasil acabou lutando do lado dos Estados Unidos e dos aliados como um todo na Segunda Guerra Mundial. Mais do que ideologia, o Vargas era um homem pragmático. Ele queria reequipar o exército brasileiro, queria dinheiro para terminar a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então essa aproximação econômica com os Estados Unidos fez com que ele, apesar de fascista por essência, começasse a flertar com o lado dos aliados.
Agora a nossa entrada na guerra se deu oficialmente porque a Marinha de Guerra nazista, por meio de submarinos, naufragou uma série de navios brasileiros que estavam ancorados na nossa orla, e esse ataque ao Brasil, que até então era neutro, é o motivo oficial que nos levou para a Segunda Guerra Mundial. O Brasil mandou a famosa FEB, Força Expedicionária Brasileira, 24.500 homens que lutaram em solo italiano e 500 gloriosos pilotos da FAB, Força Aérea Brasileira. O Brasil, a FEB com o lema "A cobra vai fumar", e a Força Aérea com o lema "Senta a pua". O nosso exército fez bonito em terras italianas. A resposta correta é B de bola. O ingresso no conflito deu-se a partir de uma aproximação diplomática e comercial com as potências aliadas, em especial os Estados Unidos, e após o clamor popular decorrente dos repetidos ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. Essa não tem nem necessidade de explicar as outras, né, pessoal? Porque está estampado todos os motivos que levou o Brasil para a guerra. A aproximação comercial com os Estados Unidos e o ataque nazista ao nosso litoral. Não tem nem o que ficar falando das outras alternativas, porque se não tem esses dois elementos na resposta, ela está errada, tá? Bom, até fiquei bravo agora. Exercício 4. Em 1831, durante o período regencial, em resposta às agitações militares e populares, criou-se pelos moderados Olha só, gente. Em 1831, o padre Diogo Feijó, que nessa época era ministro da Justiça, ele propôs a criação de um braço armado chamado Guarda Nacional. Desconfiava-se muito do exército nessa época, porque o exército era monarquista, tinha uma simpatia muito grande com a monarquia, o Dom Pedro I tinha acabado de abdicar, e o Diogo Feijó propôs a criação de uma Guarda Nacional formada por membros da elite, membros de alta renda, que escolheriam lá um coronel, um líder para essa Guarda Nacional, receberiam armamentos e fardamentos do governo, e a Guarda Nacional teria a função de ajudar na manutenção da ordem pública, no respeito à Constituição e na proteção à propriedade privada. A resposta correta é a alternativa A, Guarda Nacional. Guardem esse nome, Guarda Nacional, guardem esse nome. Foi o padre Diogo Feijó que criou essa instituição. Bom, as outras, gente, o Clube da Maioridade é no final da regência. Um grupo de políticos que se juntou para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Não tem nada a ver com o exercício. O Conselho de Estado, ele foi extinto pelo ato adicional de 34. Não tinha imperador nessa época da regência para ter Conselho de Estado, tá? A regência una do Feijó não foi em 31, foi em 35. Em 31 ele não era regente. A pegadinha tá aí, tá? Se alguém pensou em riscar a B, quebrou a cara. Porque o Feijó, quando criou a Guarda Nacional, era ministro da Justiça. Regente, ele foi a partir de 35. E o Código de Processo Criminal não foi criado em 1831, uma criação da regência só que em anos posteriores a essa data. Então a resposta correta, a Guarda Nacional. Exercício 5. As expedições portuguesas ao Brasil nas duas primeiras décadas do século XVI objetivavam, olha só, gente, a aulinha básica de período pré-colonial brasileiro, né? Os portugueses querendo descobrir se a terra possuía minério, se tinha algum tipo de riqueza que pudesse ser explorado. Os portugueses enviaram para cá, primeiro as expedições colonizadoras, né? Que tinham o intuito de descobrir recursos do território, e também mandou para cá expedições guarda-costas para proteger o nosso litoral contra a presença e ameaça de estrangeiros, né? Colonizações exploradoras, pessoal, perdão, eu disse colonizadoras, expedições exploradoras. As expedições povoadoras depois, nos anos 1530, com Martim Afonso de Souza. Expedições exploradoras e expedições guarda-costas, que tinha a função de proteger a nossa orla. A resposta correta é D de dado. Reconhecer a terra descoberta e salvaguardar a sua posse. Bom, não pode ser a A, porque a cana-de-açúcar foi cultivada depois dos anos 1530, com a criação das capitanias hereditárias, né? Não pode ser a B, porque o contato com os índios já tinha
acontecido desde o início da presença portuguesa aqui. A Carta do Caminha já conta desse encontro entre índios e europeus. Não pode ser a ser, gente, protestante. Portugal, que era um país católico, ia trazer para cá protestante. E aí, estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus. A presença dos jesuítas, pessoal, é a partir de 1534, tá? Aliás, a partir de 1548, com o governo geral Tomé de Souza, é que se implantou o primeiro bispado brasileiro. Não era uma preocupação aqui nessa data. Então, só sobra a de dado reconhecer a terra descoberta e salvaguardar a sua posse. Exercício 6. Na história do Brasil, o termo messianismo é usado no estudo de alguns movimentos sociais. Assinale a única alternativa que apresenta um desses movimentos e seu respectivo líder. Gente, a ESA adora esse tipo de pergunta, sabe? Quem é? O nome da revolta, quem liderou, então você vai ter que decorar, cara. Os líderes das revoltas nativistas, das emancipacionistas, das revoltas regenciais e da República Velha, como esse caso aqui. Messianismo é quando um líder de um movimento se considera um Messias, um Salvador, um enviado por Deus para salvar a humanidade. O Brasil teve duas revoltas messiânicas. A Guerra de Canudos, comandada pelo beato Antônio Conselheiro, no interior baiano, em 1896 a 1897. E tivemos a Guerra do Contestado, lá na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, né, com o monge João Maria. A resposta correta é a alternativa A, revolta de Canudos, e o líder Antônio Conselheiro. O nome dele verdadeiro era Antônio Vicente Mendes Maciel. O apelido Antônio Conselheiro por causa das suas pregações. Bom, não pode ser a B, porque a revolta da vacina não foi liderada pelo João Maria. João Maria era líder do contestado. Não pode ser a C, porque Euclides da Cunha era o escritor, autor do livro Os Sertões, não liderou revolta nenhuma. Né? Os 18 do Forte Copacabana não foi liderado por Miguel Lucena. E a coluna Prestes, ela sim foi comandada, né, pelo Luiz Carlos Prestes, mas não foi uma revolta messiânica, é um movimento tenentista. Assim como o 18 do Forte Copacabana até teve Miguel Lucena como um dos 18, mas ele não era o líder principal e também não era um movimento messiânico, tá? Era um movimento político tenentista. Só sobra A, até por eliminação. 7. O Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos com a intervenção papal, apresenta... Bom, gente, Portugal e Espanha foram pioneiros nas grandes navegações, navegaram pelo Atlântico, tentando descobrir uma rota para chegar em Calicut, na Índia. A Igreja Católica, né, para evitar um conflito entre eles, mediou na cidade de Tordesilhas um tratado que estabeleceu que 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde seria passada uma linha imaginária. O que estava à direita dessa linha, né, o litoral do Brasil, ficou para Portugal, e o resto do Brasil e da América ficou para os espanhóis. Então esse tratado estabeleceu os limites territoriais de ambos em terras americanas. Então a resposta correta é a D de dado, a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica, portanto são ibéricos, tá? Por que não pode ser aí? O declínio do expansionismo espanhol? A Espanha estava no auge do seu expansionismo. Porque não pode ser a C, a tomada de posse do Brasil pelos portugueses? Essa tomada de posse se dá em 1500, quando o Cabral chega, não quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Não cai em pegadinha. Por que não pode ser a B, o fim da rivalidade entre portugueses e espanhóis na América? Gente, não é porque eles delimitaram o espaço de cada um que essa rivalidade deixou de existir. Né? Houve vários momentos de atrito, como na época da restauração portuguesa, quando os portugueses se livraram da Espanha ao término da União Ibérica, é um exemplo. E por que não pode ser a A, o marco inicial da colonização portuguesa no Brasil, gente? A colonização de fato se dá com as capitanias hereditárias em 1534, tá? Então só sobra a D de dado também, até por eliminação. E a saideira? A saideira não tem... Não, tem mais uma. Nessa época a prova da ESA tinha mais questões. Assinale a alternativa que não foi o efeito apresentado pelo Plano Real durante os governos do presidente Fernando Collor de Mello. Vamos por eliminação? A.
O Plano Real diminuiu de maneira drástica a inflação? Foi o que mais fez. Instituiu a estabilidade monetária? Sim, o real está aí até hoje. Foi criado em 94, está em vigor até hoje. Com seus altos e baixos, mas está aí. Pode ser aí redução dos investimentos em infraestrutura? Sim, momentaneamente o governo teve que reduzir um pouco, né, o investimento em infraestrutura. O governo estatizou, passou para o setor privado essa responsabilidade de cuidar da infraestrutura. Não foi o governo que investiu, e sim o setor privado, mas houve uma redução. Aumento das taxas de juros? Sim, inicialmente o Plano Real teve que aumentar a taxa de juros até para poder controlar, né, o câmbio e dar saúde financeira para a economia. Gente, a sinal alternativa que não foi um efeito apresentado pelo Plano Real. O Plano Real, em nada, tem a ver com o aumento das exportações para a China. Tá? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tá? Em nada tem a ver a instituição do Plano Real e o Brasil passar a exportar mais produtos para a China. A alternativa errada é a C. E por último, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou ao lado dos aliados com um contingente de 20 mil homens que formaram a Força Expedicionária Brasileira. Esse contingente destacou-se nas batalhas. Olha aí, pessoal. O Brasil não lutou na Normandia. O Brasil não lutou no dia D. Batalha dos Guararapes é um episódio da insurreição pernambucana na época do Brasil holandês. A guerra contra o Quilombo dos Palmares em nada tem a ver com a FEB, né? Então só sobra Monte Castelo. O Brasil se destacou em Monte Castelo, Castel Novo, Fornovo, Pisa, territórios italianos. Então, para o exercício final, a resposta correta é a D de dado. Beleza, pessoal? Revisão top, hein? Gostou? Deixa um like. Se não gostou, deixa um like mesmo assim, que Deus abençoa. Se inscreva no canal Tudo da História, nos ajude, pelo amor de Deus, pessoal, a chegar a essa marca de 100 mil inscritos. Assim que eu bater essa marca, eu vou sortear no meu Insta. Aliás, me siga lá no Insta. Estou chegando a 2 mil inscritos lá no Insta. @hilario.xavier.1. Eu vou sortear um kit de livros bem especial quando eu bater os 100 mil inscritos. Um abraço e até a próxima aula.